Continua com a mão sobre o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai, nós já sentimos a tua presença nesta noite. Nós já sentimos o teu refrigério, já sentimos a tua alegria no nosso meio nesta noite. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha abrir o entendimento da tua igreja, venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Papai querido, da tua igreja nesta noite. Papai querido, tira todo o cansaço, todo o enfardo, tira tudo que não provém do Senhor no nosso meio nesta hora, mas que neste momento, ó Pai, a tua igreja, ó Pai, venha estar receptiva com a tua palavra que vem do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite. A tua palavra que cura, a tua palavra que restaura, que liberta e que nos salva. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. O Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece, ó Pai, as aflições que cada um tem passado. O Senhor conhece, ó Pai, cada deserto. O Senhor conhece o gigante que tem se levantado contra a tua igreja. Mas que nesta hora, ó Pai, a tua palavra que é vida, e vida com abundância, ó Pai, venha fortalecer o teu povo, venha transformar o teu povo nesta noite. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele, ó Pai, poderosamente conforme o teu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta hora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Daniel 2,17. Livro de Daniel 2,17. Amém? Dois 17. Amém? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael, a Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reinos e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, ao qual fará saber ao rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus ao qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito de braços e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste livro de Daniel, a qual o povo já era cativo porque desobedeceram todos os estatutos e mandamentos que Deus tinha dado para esse povo. Nesse momento aqui, eles se encontravam escravos de Nabucodonosor na Babilônia. Haviam sido tirados da sua própria terra, onde governavam, onde eram livres, porque quando andamos com Deus, quando andamos com o Senhor Jesus, nós somos livres, somos libertos. Mas no momento que aquele povo não quis mais andar com Deus, começou a adorar outros deuses, a se misturar, o Senhor vai e os castiga e manda para a Babilônia. E no momento de cativeiro, a qual o povo já havia perdido a esperança, porque quando você está livre, você pode andar onde você quiser, pode fazer aquilo que você quiser, o livre-arbítrio. Quando você se torna cativo, você começa a ter uma dor no coração, a qual esse povo estava sentindo nesse momento. Mas mesmo no meio dessas dificuldades, Deus levanta homens de Deus, levanta profetas para levar a tua palavra, para cuidar do seu povo, não importando o lugar que eles estivessem. No começo dessa passagem, a palavra de Deus fala que quando Daniel foi escolhido, mais Sadraque, Mesaque e Abednego, eles colocaram para que eles se alimentassem durante 3 anos da comida do rei, do alimento do rei, do vinho do rei. Mas Daniel e os seus companheiros não quiseram, e de uma certa forma conseguiram ficar longe desse alimento do mundo. Eles queriam se alimentar daquilo que Deus podia dar para eles, porque sabiam que esse lugar que eles estavam era porque tinham sido um povo desobediente à palavra. Quando nós somos obedientes àquilo que Deus quer nas nossas vidas, também vamos passar por algumas dificuldades, mas essas dificuldades a qual nós passamos com Deus é para crescimento, para exaltação do nome do Senhor Jesus. Então você vê aqui Deus agindo poderosamente na vida de Daniel e dos seus amigos. Nabucodonosor tem um sonho, ele não conta que sonho que era, e pede para que as pessoas adivinhem o sonho e interpretem o sonho. Os seus magos, as pessoas mais inteligentes que tinham no palácio, falou: não tem como nós adivinharmos se você não contar o seu sonho. Como nós vamos saber que significado tem? E Nabucodonosor falava para eles, falou para todos os sábios: se vocês não conseguirem adivinhar o que eu estou sonhando, qual é o sonho e a interpretação dele, eu vou matar todos os magos, todos os sábios da Babilônia. E a partir desse momento você vê Deus agindo na vida de Daniel, e com humildade no coração, a qual Deus ensina para cada um de nós, ele se reúne com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e começam a
a adorar a Deus, começam a orar e pedir que Deus revelasse o que é que estava esse segredo na vida de Nabucodonosor. E para Deus nada é impossível, Ele conhece o profundo do nosso coração. E a partir desse momento Ele mostra isso para mim, para você, para cada um de nós que temos fé nessa palavra e nos alimentamos dela. E depois de orarem e falarem com o Senhor para ter misericórdia deles naquele momento, e tudo fazia parte dos planos e da vontade de Deus. Lembra disso? A vontade de Deus não pode ser contrariada e nem mudada, porque os planos de Deus são eternos. Nós não somos, mas Deus é eterno, e se Ele é eterno, a vontade dele também é eterna. Nós somos apenas vaso, fazendo a obra do Senhor, a partir do momento que Ele nos escolhe, nos mostra o caminho e fala: continua nessa direção, porque eu também estarei com vocês. E no momento em que um povo era cativo, porque se deixasse aquele povo da maneira que estava naquele lugar, o que ia acontecer? Nabucodonosor ia fazer com que esse povo adorasse os seus ídolos, as suas imagens. E o mais interessante é que eles estavam naquele lugar porque estavam fazendo isso. Estavam adorando ídolos de outras nações, fazendo sacrifício para deuses de outras nações, deuses entre aspas. E por causa disso é colocado no cativeiro. Mas Deus escolhe Daniel, e através de Daniel põe ele para interpretar aquilo que Nabucodonosor estava sonhando. Daniel não interpreta não apenas o sonho, o que era o sonho, mas o significado do sonho. Ele interpreta os reinos, o reino da Babilônia, ele interpreta o reino dos persas, ele interpreta o reino dos gregos, e por final dos romanos, mostrando para cada um de nós: os reinos passam. Você pode observar até nos dias de hoje. Hoje existe um governante, amanhã é outro governante, já são outras ideias, já são outros projetos, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, salvando almas. A palavra de Deus, ela continua fazendo a mesma obra que ela estava fazendo aqui com Daniel. Há 2.800 anos atrás, ela continua sendo a mesma palavra pregada aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus é eterna. E a partir desse momento, através dessa revelação, Nabucodonosor olha para dentro de si e vê que existe um Deus verdadeiro, porque aqueles deuses a qual eles adoraram não conseguiram de maneira nenhuma revelar aquilo que estava dentro, no interior do seu pensamento. Mas o nosso Deus entra dentro do coração e revela tudo para Daniel, mostrando que para Deus nada é impossível. Basta que nós tenhamos fé e continuemos nesse caminho. E mesmo assim, lá na frente, quando Nabucodonosor coloca os seus amigos dentro de uma fornalha, vai Deus e opera de novo, mostrando: eu estou aqui nesse lugar. Se o meu povo está cativo, foi porque eu permiti, porque o meu povo não estava sendo verdadeiro na minha palavra. Mas eu cuido do meu povo aonde eles estiverem, e eles vão continuar adorando do jeito que tem que ser adorado. Amém? Em 1 Samuel 7,2, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 7,2, 1 Samuel 7. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram entre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Você vê aqui nesse momento, aqui
o sacerdote já tinha perecido, Eli, e os seus filhos também. Samuel aqui assume a responsabilidade de levar a palavra de Deus para todo esse povo. No momento, os filisteus roubam a arca do Senhor, porque aquela arca tinha sido levada pelos filhos de Eli, ao qual estavam fazendo coisas erradas, e aquilo não agradou a Deus, e eles perderam por 2 vezes a luta contra os filisteus. E os filisteus, na segunda e última, eles carregam a arca para a sua terra. Olha que coisa cabulosa. E a partir daquele momento, eles acharam que tinham vencido, que estava tranquilo, porque tudo fazia parte do plano de Deus, porque os planos de Deus não podem ser mudados, porque pessoas vão passar com umas ideias, com objetivos, mas com o tempo vão se perdendo, vão morrendo, vão falecendo, e vem outras com novas ideias. Mas o povo que anda com Deus sempre vai andar no objetivo que Deus quer nas nossas vidas. A partir desse momento, o Senhor já tinha colocado Samuel, e o povo já tinha visto que Deus estava com ele. E num determinado ponto, aquele povo coloca a arca da aliança de Deus debaixo da estátua de Baal. E o que vocês acham que ia acontecer? Quando anoiteceu de madrugada, diz que a cabeça de Baal estava caída no chão, e o povo vai lá e coloca a estátua de volta. Quando é no outro dia, além de cair a cabeça, caem as 2 mãos da estátua de Baal, mostrando para aquele povo que ali não era lugar de estar a arca da aliança, e sim com o seu povo. E se eles tinham pegado aquela arca, eles iam levar de volta, porque é assim que Deus age nas nossas vidas. E você vê que nesse momento o povo já estava adorando outros deuses, os Baales, os Astarotes, porque os filhos de Eli não estavam agindo conforme o que tinha que acontecer, porque Eli estava permitindo tudo aquilo acontecer na vida deles. Mas Deus, continuando com a sua obra, tira Eli, coloca Samuel, e Samuel se torna um grande homem de Deus, e prega a palavra de verdade como ela tem que ser pregada, e aquele povo se converte o coração. E quando os filisteus tentam de novo avançar para a guerrilha contra eles, a palavra de Deus fala que cai um raio. Isso entendeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou e o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, e as aterroou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que significa isso? Significa que quando nós somos fiéis com Deus, Ele é quem pega a nossa batalha e põe com Ele, fala: eu vou batalhar por vocês, sou eu quem vou lutar por vocês. As dificuldades que vocês passarem agora, eu vou passar junto com vocês, e eu nunca perdi uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Se você abrir a Bíblia do começo até o final, Ele nunca perdeu e jamais perderá, porque Ele é todo poderoso. O que basta para que a gente faça? Continuar caminhando na palavra do Senhor. Samuel, com toda a humildade, com todo o coração voltado para Deus, porque foi criado desde criança na presença do Senhor, sabia aquilo que Deus tinha de verdade na vida dele. E aqui o povo começa a crescer de novo e se tornar livre, porque quando nós andamos com Deus, verdadeiramente nós somos livres. Não fazemos mais parte do vício, da bebida, da prostituição e de tudo aquilo que o mundo nos ensinou. Agora nós somos livres de verdade. Não importa o tempo, quando você começa a andar com o Senhor Jesus Cristo, Ele vem, te sara, te cura, e não tem nada que as pessoas falem para você, que Jesus sempre vai cuidar de cada um de nós. Igual aquela prostituta que eles levam e falam: Senhor Jesus, pegamos ela no ato de adultério. Na lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor fala? Jesus olha para eles e fala: aquele entre vocês que nunca tiverem pecado, atira a primeira pedra. Ao poder que essa palavra tem,
A partir daquele momento, as pessoas olharam dentro do coração, porque o verdadeiro sentido da palavra é a gente olhar para nós e saber que nós precisamos do Senhor Jesus dentro de nós, nos fortalecendo, e Ele nos fortalece, curando as nossas feridas, e Ele cura, e dando coragem, porque o povo que anda com Deus verdadeiramente tem coragem. O povo que anda com Deus, ele continua avançando onde muitos outros nem consegue dar um passo a mais. O povo que anda com Deus, ele anda no deserto, 40 anos, e a roupa continua a mesma, se alimentando do maná que cai do céu, da água da vida. E o povo e as outras nações ficavam ouvindo falar: existe um povo que está andando aí nesse deserto, tem um Deus com eles. Pois eu vou falar para vocês, esse mesmo Deus está aqui agora no meio de nós. E a partir daquele momento que aquela palavra foi, aquela mulher ficou liberta. Uma mulher que ia ser apedrejada, não mais, ainda teve a oportunidade agora de andar com o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fala? Existe alguém acusando você? Tem alguém acusando você aqui? Jesus fala: então nem eu, vá e não peques mais. A partir do momento que esse povo começa a andar com Samuel, começa a surgir uma nação nova, uma nação com fé no coração, uma nação que enfrentou batalhas e guerras, mas continuava vencendo a cada dia. Quando eles não pediram mais que Deus fosse o rei deles, escolheram um rei, Saul, mostrando para cada um deles: não adianta vocês escolherem um rei para vocês, porque quando vocês escolhem um rei, ele não vai fazer a vontade de Deus. Quando vocês escolhem um rei, vai passar aquela geração e vai vir outra. Veio Davi, segundo o coração de Deus, fez a vontade do Senhor, uniu as 12 tribos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lógico que teve os probleminhas ali, mas ele se arrependeu. Os outros nem isso se arrependiam. E Deus deu toda a oportunidade para mostrar para mim e para você: reinos vão levantar e vão cair, vão levantar e vão cair, mesmo estando na mão do Senhor, a não ser Jesus Cristo, que é o nosso único, suficiente Salvador, porque a palavra é eterna e o reino de Deus também é eterno. Davi anda na maravilhosa, nas mãos do Senhor, consegue unir as tribos, mas quando ele passa o reino para Salomão, a coisa desanda totalmente. E olha que Deus ainda deu sabedoria para Salomão, deu sabedoria, deu conhecimento. No começo Salomão constrói o templo, Deus aceita, Deus faz a Shekinah dele entrar dentro daquele templo, a presença do Senhor naquele lugar. Mas foi só andar uns anos para frente, e Salomão já pisa na maionese, e já desanda tudo. Deus falou para que ele não ficasse com mulheres de outras nações, porque senão elas iam trazer os deuses delas para dentro da terra de Deus. E aí ele fica com mais de 900 mulheres. E você imagina, tantos deuses elas trouxeram para dentro. E aí desandou a vida dele. Em Hebreus 11, 24, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Olha, mais uma história de um grande homem que andou com Deus.
Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós exaltamos o nome do Senhor. Quando Daniel, Sadraque e Mesaque receberam de Deus a visão a qual Nabucodonosor tinha do sonho, eles já chegam falando o nome de Deus para Nabucodonosor. Nós temos um Deus poderoso, que cuida de nós, que revela, nós estamos aqui porque Ele permitiu, porque nós não andávamos no caminho certo lá atrás. Nós estamos aqui porque nós somos povo que não desobediente. A partir daquilo que Deus faz na vida de Daniel, ele se torna governador de uma das províncias da Babilônia. Agora você para pensar e observa como Deus é grande. Ele pega um povo que é escravo num lugar, ainda transforma aquele escravo num governador. Somente Deus tem o poder de fazer essas coisas nas nossas vidas, porque para Ele nada é impossível. Ele abre o mar, Ele anda sobre as águas, Ele cura cego, coxos, e ao mesmo tempo cabe dentro do nosso coração, basta que a gente continue andando nesse caminho. Ele conta a história de um Moisés que glorificou o nome dele. Moisés glorificou o nome de Deus poderosamente, carregou o nome do Senhor no deserto, carregou o nome do Senhor para dentro do Egito, pregou a palavra. O que ele fez foi uma pregação maravilhosa, e aquele povo foi liberto pela palavra de Deus, porque ele acreditou de verdade que Deus estava com ele. Como ele ia entrar num país mais poderoso naquele momento, um país mais poderoso que era o Egito naquele momento, e ele entra sozinho não, ele entra com Deus. Mas tem que ter fé, não tem? Qual de nós teríamos fé para falar, o Senhor chegar e falar assim: vocês vão entrar lá nos Estados Unidos agora e vai levar uma palavra lá? Vai, não vai? Mas vai com medo. A partir daquele momento o povo se torna liberto. Só que o povo liberto, o Senhor já falou para aquele povo no começo: vocês vão andar no deserto, vai ter uma dificuldade, porque Deus sempre fala a verdade para cada um de nós. Deus sempre fala a verdade. Desde toda vez que chegava perto do faraó, Moisés falava para faraó: liberta meu povo para que preste culto no deserto a Deus. Todas as vezes o povo já sabia que isso ia acontecer, porque no deserto as coisas materiais não têm valor. Nos desertos não tem concupisão da carne, concupisão dos olhos, soberba da vida. No deserto nós precisamos de Deus para nos alimentar, porque no deserto nada se planta, nada se colhe. No deserto não tem água, precisa de milagre, e só quem faz milagre é Deus. Por isso Ele coloca e mostra: aqui no deserto vocês dependem de mim, a minha palavra, vocês dependem dessa palavra para ser construído de fé em fé, de glória em glória, e vão se tornar grandes igual esses homens foram comigo na minha palavra. Daniel se torna tão grande, que depois que os persas tomam a Babilônia, ele ainda continua governando. Ao poder que Deus tem no meio de nós, basta ter fé e continuar nessa caminhada. É lógico que muitas pessoas vão murmurar, isso faz parte do aprendizado. Aquele povo, quando colocado lá no deserto, depois de 40 dias, já começou a resmungar: está acabando tudo. Tudo que nós trouxemos do Egito acabou agora, o que nós vamos fazer? Podia ter deixado a gente lá, nós éramos escravos, mas tinha carne, tinha tudo de bom. Mas eram escravos, agora vocês vão se tornar povos livres, liderado por Deus, o Criador do céu e da terra. Existe coisa melhor do que andar com Deus? Em Atos 5,33, a palavra de Deus fala assim, Atos 5,33, Atos 5,33. Atos. Olha que coisa maravilhosa. 5,33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram, deliberaram matá-los.
Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixasse ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha que maravilhoso. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles levaram a peia dos saduceus, ainda agradeceram porque estava apanhando em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus fala que eles estavam pregando e de repente os saduceus mandou prender eles para matar no outro dia. Mas de uma certa forma parece que toda vez que prendia Pedro aparecia um anjo, e dessa vez não foi diferente. Um anjo entrou lá dentro e chamou todos eles para fora, libertou todos eles, e as trancas continuaram do mesmo jeito, fechadas, e aquele povo passou, e o anjo falou: volta lá e continua pregando a palavra. E quando eles mandam no outro dia pegar aquele povo, os apóstolos, para os matar, chega lá, não tinha ninguém. E aí, enquanto eles estão perguntando o que estava acontecendo, o rapaz fala assim para eles: eles estão pregando lá no templo. Aí mandou trazer, e aí queria matar. E aqui o Gamaliel é quem ensinou Paulo, Saulo de Tarso. E Gamaliel fala uma coisa assim espiritual muito poderosa aqui. O que ele fala aqui? Ele fala assim: porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou em número de uns 400 homens, ao qual foi morto. Então, quando a obra é do homem, a obra ela para. Por quê? Porque o homem é mortal. Mas Jesus Cristo já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, significando que ele é imortal. E o povo continuava pregando no nome do Senhor Jesus. E por isso essa obra tem esse poder todo de estar até aqui nos dias de hoje. Porque não é obra feita pelo homem, é obra feita por Deus. E a obra feita nas mãos do Senhor, ela é eterna. Ele vai passando-se o tempo e continua-se a pregação da mesma maneira que ela foi pregada há 1800 anos atrás. Porque essa palavra tem poder. Por isso aqueles discípulos não desistiam, porque tinham fé no coração e sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. A mesma coisa acontece aqui também no meio de nós. A mesma coisa aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não vão adorar a minha estátua? Não. Então nós vamos jogar você no fogo. Então joga. Deus pode nos salvar se Ele quiser. Se Ele não quiser também, não vai salvar, mas não tem problema. Nós não vamos adorar a sua estátua. Jogou, o que aconteceu? Deus entrou junto. É nesse momento de dificuldade é que os milagres acontecem. É no momento de dificuldade, quanto maior a dificuldade você estiver passando, aí é que Deus vai agir na sua vida, fazendo um milagre. Como que Ele vai fazer um milagre se tu estiver bonzinho, estiver tudo normal? É por isso que a pessoa, quando é rica, tem muito dinheiro, ela não acredita em Deus, porque ela acha que está tudo normal na vida dela. Mas deixa a coisa arrochar só um pouquinho para você ver se não sai doidinho. Mas aí quer fazer barganha com Deus. Deus me dá isso de volta, me dá aquilo de volta. E Deus não é Deus de barganhar, filho. Deus veio para nos colocou no mundo para nos salvar através do seu Filho.
E Atos 9:1-6, a palavra de Deus fala assim, Atos 9:1-6, nós já estamos terminando, amém? Glória a Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sabe por que Paulo teve esse encontro aqui com o Senhor Jesus Cristo? Porque a obra é verdadeira, a obra é de Deus. Porque Pedro, Mateus, João, André, Tiago estavam pregando a palavra, apanhava, mas levantava e continuava pregando a palavra, porque a obra de Deus, ela não para, a obra de Deus é eterna. E é essa mesma obra, através desses grandes homens, que alcançaram Saulo de Tarso. Através de Saulo de Tarso, que continuou pregando o evangelho e alcançou a nós que estamos aqui hoje, tentando alcançar pessoas para que se convertam o seu coração e ande também com Deus. Existe um mundo a qual nós não conseguimos enxergar se você não tiver visão espiritual. Por isso Paulo ficou cego, mas quando Ananias põe a mão na cabeça dele, a visão volta, e aí ele enxerga de verdade o que é Deus nas nossas vidas, e continua fazendo essa obra como ela tem que ser feita. Cai, levanta, apanha, levanta, mas continua glorificando o nome de Deus, assim como nós. E hora nenhuma você vai ver ele pedindo alguma coisa em troca. Pregou porque o coração dele estava voltado a Deus. O sentido da palavra é mostrar a Deus para você conhecer e você aprender a amá-lo, porque ele amou você primeiro, ele amou cada um de nós primeiro. Por isso Sadraque, Mesaque entrou dentro daquela fornalha. Por isso Daniel entrou dentro da cova dos leões. E cada um deles que andaram com o Senhor de verdade, com amor no coração, quando entrava na dificuldade, Deus entrava junto, mostrando para vocês, para mim, para nós, para vocês que estiverem ouvindo. Se você tiver no seu coração fé de verdade, aonde você for, Deus vai com você. E para terminarmos, em Mateus 27, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27, 27, 28. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Esse é o nosso rei. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecidos, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Esse rei nosso é eterno. A palavra de Deus é eterna, e ele vai cuidar de nós eternamente na palavra do Senhor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiaçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre e a prata e o ouro, aos quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se faz um grande monte e encheu toda a terra. Jesus Cristo, o nosso Rei. Jesus Cristo, que depois que foi crucificado,
ele chega perto dos seus discípulos com medo, porque o corpo tinha sumido, e os saduceus, os romanos, estavam à procura do corpo e querendo pegar também os discípulos. Por isso eles estavam trancados com medo, e Jesus entra e fala: a paz esteja convosco, mostrando para mim e para você, essa é a pedra fundamental da igreja. Esse é o nosso rei, a qual eternamente vai reinar com cada um de nós, porque ele é eterno, e o reino nas suas mãos não vai ser como o reino dos homens, a qual vai mudando, subindo e caindo, subindo e caindo. Um é bom, outro é ruim, outro é péssimo, outro é mais ruim ainda. E por isso que nós temos que continuar pregando essa palavra, porque o Senhor Jesus está voltando, está chegando para reinar no meio de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos unir a nossa fé nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos diante de Ti, Senhor, cada clamor do Teu povo nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha alcançar os irmãos, ó Pai, que não puderam vir. Alcança, Senhor Jesus, a nossa família, a nossa parentela. Papai querido, nós apresentamos diante do Teu altar a semana que se inicia. Papai querido, nós apresentamos os nossos locais de trabalho nesta noite. Desde já, ó Pai, o Senhor venha dar ordem ao Teu exército de anjos para visitar. Papai querido, tirando tudo que não provém do Senhor, venha fazer uma limpeza espiritual em cada local de trabalho nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha, ó Pai, renovar as nossas forças, que tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Visita a mente, visita o coração de cada um nesta noite, ó Pai, com a unção da capacitação do Senhor. Papai querido, nós Te louvamos por este momento na Tua presença, Te louvamos pela palavra e Te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos dado graça, até que o Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída. Papai querido, leva, ó Pai, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, do homem fraudulento, livra do acidente em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e que a paz do Senhor e o refrigério do Senhor venha estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.